boa noite. Bem-vindos à Casa da Esperança, no nosso encontro semanal, nossa doutrinária. Agradecendo a presença de todos vocês que sempre tiram uma hora do seu dia para se conectar e ouvir a palavra do Evangelho, estar junto novamente na Casa da Esperança. Que se faça a luz da esperança em todos os momentos da nossa vida, principalmente nos momentos de dor. E que todos nós sejamos amor diante dos nossos companheiros de jornada. O Evangelho da noite, capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Mateus 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, e ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. São Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aqueles que os cumprir e ensinar. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. Na noite de hoje, nós já começamos a agradecer a dedicação e o trabalho da nossa companheira Joelena, que nos vai trazer o capítulo 49, A Jornada Redentora. Joelena, bem-vinda e uma ótima palestra. Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos ilumine na noite de hoje para o tema da noite ao qual vamos conversar. E que Jesus tenha misericórdia de mim a falar, de vocês a escutar. Que tenhamos uma noite de grandes reflexões. O tema da noite está no livro de Neio Lúcio, na psicografia, de Francisco Cândido Xavier, Jesus no Lar. O capítulo 49, A Jornada Redentora. Então, a jornada redentora. Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Isso é o início, da conversação. Para o reino divino, E como se verificará? Então, Jesus responde, em um vale de longínquo país, alguns judeus cegos de nascença habituaram-se à treva e à miséria em que viviam, e muitos anos permaneciam na forma em que jaziam mergulhados. Quando iluminado o irmão, de raça, por lá passou e falou-lhes da profunda beleza do Monte Sião, em Jerusalém, onde o povo escolhido adora o Supremo Pai. Ao lhe ouvirem a narrativa, todos os cegos experimentaram grande comoção e lastimaram a impossibilidade em que se mantinham. O vidente amigo, porém, esclareceu-lhes que a situação não era irremediável. Se tivessem coragem de aplicar a si mesmos determinadas disciplinas com abstinência de variados prazeres de natureza inferior, a que se haviam acostumado nas trevas, poderiam recobrar o contato com a luz, avançando na direção da Cidade Santa.
A maioria dos ouvintes recebeu as sugestões com manifesta ironia, assegurando que os progenitores e outros antepassados haviam sido igualmente cegos e que lhes afigurava impossível a reabilitação dos órgãos visuais. Um deles, porém, moço corajoso e sereno, acreditou no método aconselhado e aplicou. Entregou-se, primeiramente, às disciplinas apontadas e, depois de 4 anos de meditações, de trabalho intenso e observações pessoal da lei, com jejuns e preces, obteve a visão. Veja que é um trabalho sobre si mesmo, né? Então, confrontar o que aprendeu sobre você mesmo. Nós, é um autotrabalho, é uma autobusca. Como encontrar esse reino divino, né? Como verificar em nós esse reino divino? Pela busca, pelo autodescobrimento. Então, viver é preciso, mudar é necessário para viver. Mudar é desadaptar-se, é atualizar, é evoluir. Mudança é movimento contrário à estabilização e à inércia. É darmos um passo, é no tombo. Às vezes nós pegamos um tombo, né? Às vezes é necessário que alguém nos empurre, que algo nos impulsione, que algo nos motive para que nós demos, né, a nossa visão. Então, é sair da inércia, é sair daquilo que eu estou e ir para algo que me transforma, né? Então, mudar é também sair de determinado estado, que, embora seja conhecido e habitual, pode não ser satisfatório. Às vezes, eu estou em uma condição, por exemplo, sou uma pessoa, por exemplo, que não consigo opinar, eu não consigo colocar para o outro as minhas opiniões. Eu tenho medo de desagradar, medo de ser mal vista, né? Aí depender das minhas crenças, né? Que eu entendi lá na infância. Então, nesse caso, é difícil para mim colocar a minha opinião. Alguém fala, vou te colocar para fazer tal trabalho em tal dia, e você não gostaria daquele dia. Às vezes eu gostaria de um outro trabalho, ou de o mesmo trabalho, só que em outro horário. Mas aí você acata aquilo e diz, tá, tranquilo, tá tudo certo, mas você vai arrastado para aquilo ali, não é satisfatório, não é bom. Então, você vive em uma tortura íntima. O outro está satisfeito, porque ele lhe colocou naquele lugar que, para ele, na visão dele, é o bom. Mas você não está bem. Você é que importa. Então, somos nós, é nos olharmos, modificarmos aquilo que realmente precisa ser modificado. E aí vem a autenticidade. Eu ser autêntico. Eu serei eu mesma, do jeito que eu penso, do jeito que eu sou. Comum, humana, imperfeita. Então, o processo de mudança é como o respirar. Se você segura o respirar, você morre. Se você segura o processo de mudança, você cria a morte existencial. O próprio Freud, ele traz isso em uma das falas dele, que, óbvio, não vou conseguir reproduzir, né, na íntegra. Mas ele diz isso, que quando a pessoa sentir que a vida impulsiona mais para a mudança do que para o que ela está vivendo, o comodismo, né, de viver aquilo que já se vive, que é chamado de zona de conforto, então a pessoa muda. Então, Freud já nos alerta, né, o pai da psicanálise, de que quando começa a nos apertar, quer dizer, quando o ar está faltando, eu me vejo na iminência de morrer, então eu respiro, ou seja, eu me transformo. Então, eu sou meio que obrigado, né? É bom que nós não precisemos ser obrigados a esse movimento, que ele saia de forma leve e tranquila, né? Do meu jeito, no meu tempo, mas às vezes não é assim, na grande maioria não é assim. Eu vou para o autodescobrimento porque algo já está me detonando há muito tempo. Eu já não suporto mais viver como eu estou vivendo. Eu já não suporto mais ser aquilo que eu estou sendo. Não suporto mais viver na sociedade sendo cobrado, sendo, entre aspas, abusada, né? Como eu estou sendo. Isso tudo porque eu não me autoconheço, eu não me integro a mim mesma, reconhecendo as minhas dificuldades, as minhas limitações,
e não dou limites ao outro. Então, para eu agradar, para eu ser boa, para eu ser reconhecida, para eu ser perfeita, para eu ser amorosa, para eu estar mostrando todos esses papéis, todas essas personagens, eu preciso exatamente vivenciar, né? Vamos dizer assim, esse teatro, né, da vida. Então, bom é que eu vá para esse caminho do autoconhecimento sem a pressão, né, justamente da necessidade de mudança. Então, pode uma mulher ficar grávida indefinidamente, né? Está lá no livro, adoro Lourdes Possato, inclusive, ela já, a Casa da Esperança, né, nos trouxe já esse presente, né, de um seminário com ela, e foi fantástico, maravilhoso. Gratidão de coração, né, aos organizadores, né, que fizeram e trouxeram essa irmã fantástica. E ela tem vários livros, e no livro É Tempo de Mudança, ela pergunta, em relação à mudança, né, pode uma mulher ficar grávida indefinidamente? Quer dizer, uma gravidez pode ser eterna? Não. Então, aí está né, uma coisa que nos impulsiona, quer dizer, a criança um dia vai ter que nascer, então a mudança um dia vai ter que acontecer. Né? Então, onde eu estou? Aqui. Né? Que momento é esse? Agora. Quem eu sou? Eu sou esse momento. Né? Então, é vivenciar o aqui e o agora. Hoje a gente tem até técnicas, né? Para vivenciar o aqui e agora, o movimento do hoje, né? E que é o hoje que tem que ser vivenciado. Se eu não me engano, é Dalai Lama, ele tem uma frase que diz: o ontem não pode ser mais, né, vivido, já foi. O amanhã ainda nem nasceu, né? Então, ainda está lá na projeção. E o hoje é o único que realmente podemos vivenciar. Então, eu sou esse momento. Eu sou o agora. O que é que Joelena é agora? Né? É Joelena. Então, exercitarmos a presença. Então, é Joelena com tudo que tem hoje. Se hoje eu estou nervosa, se eu estou agressiva, se eu estou rancorosa, é o meu hoje. Se amanhã ou ontem eu estava amorosa, eu estava pacífica, foi o meu ontem. O meu hoje é hoje e tem que ser olhado e tem que ser vivenciado. E isso tudo com o olhar sempre do vai para dentro, né? Então, sentimentos inúteis, culpa pelo passado, ansiedade pelo futuro, né? Observar e agir no momento em que existo, presente, aqui e agora. Esse é o melhor que a gente pode fazer. Então, o reino divino, o que é e onde se encontra, então, este reino divino? Né? Muitas vezes disse no Senhor, o reino de Deus está próximo. Marcos, de 1 a 15. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismo inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia. Dia que nos preside os destinos. O reino de Deus está próximo, sim, mas, antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Veja, a minha relação, inclusive, com a coletividade. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando, quanto possível, pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque, em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Então, é uma construção interna, né? Como Emmanuel começa dizendo, não é esperar um cataclismo, uma coisa louca que venha, né, me trazer esse reino para mim. Não, né? É eu, na minha construção do dia a dia, na minha construção interna, no meu olhar-se, né? É que vou construindo esse reino divino.
né? Então, nós somos responsáveis 100% por nós mesmos. Né? Ficamos, às vezes, procurando algozes, né? Procurando quem seja, mas foi fulano que passou na minha frente, falei, não, e eu? Onde estava a minha atenção? Né? Que não observei que fulano estava vivo e tal. Então, somos nós, 100%. Então, o mundo trata você como você se trata. Se trata verso atrai X. Ou seja, se eu me trato bem, eu atraio o bem. Se eu me autotorturo, se eu me autocobro, né? Às vezes nós usamos chicotes, né? Tem uma palestrante na constelação familiar que ela fala muito isso. Larguem os chicotes. Deixa o chicote para lá, porque fica sempre se martirizando. Ah, eu pequei, eu errei, fui eu, né? Ah, eu fiz errado, porque eu fiz isso. Então, é largar esse chicote, larga a mão desse chicote, né? E se trata bem. A compaixão que se fala, que se tanto prega, né? A compaixão, o amor ao próximo e tal. Veja que Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Nós viemos da fonte de Deus. Deus está em nós, né? Nós temos, como diz, a genética divina em nós. Então, é amar isso, amar a mim, essa genética divina que eu sou, filho de Deus que eu sou. Depois, amar, então, quando eu me amo, que eu me aproprio de mim, que eu tenho tomo, né, o rumo da minha vida, eu sou responsável por mim, aí, então, eu consigo olhar o outro. Por isso, amar o outro como a si mesmo, né? Então, a compaixão que eu der a mim, eu também consigo dar ao outro. Então, a compaixão que eu dou a mim, a vida vai me tratar com compaixão. O amor que eu der a mim, a vida vai me tratar com amor, né? A paciência que eu der a mim, a vida vai me tratar com a paciência. Assim também o contrário. A impaciência, a negatividade, tudo que eu der a mim, também o mundo me dará. É por isso que, às vezes, as pessoas ficam, mas tudo acontece comigo. Tudo é terrível, meu Deus, por que comigo? Por que comigo? Observe como é que você vem se tratando, né? Então, aí tem a lei da ação e reação. Então, eu colho exatamente aquilo que plantou. Como é que eu me trato? Como é que eu trato os outros? Porque eu trato os outros conforme eu me trato. Observe. E aí, como é que eu trato? Então, eu plantei, eu vou ter que colher. E aí vem, que muitos falam, né, da lei do Dharma. Você tem um propósito, uma missão nesta vida, que só você pode realizar. Então, exatamente, né? Isso aí é do budismo. Então, só você pode fazer. Inclusive, as pessoas, às vezes, tentam salvar outras. Não, porque fulano está doente, não vai ficar bom, aí corre atrás. Podemos ajudar e devemos ajudar, auxiliar, estar junto, em tudo que a gente possa fazer, mas não tentar salvar. Não salvamos ninguém, só a nós mesmos. Né? Então, é ter essa consciência do alto, né? O alto, tudo em alto, né? Tudo eu, nesse sentido. Então, a transformação, entender e seguir os princípios da lei de vida em nós mesmos, das leis imutáveis que nos regem. Né? E por isso, muitas pessoas vivem esse vazio existencial. Em quem realmente eu acredito? Né? Porque não se buscam, não se conhecem, então existe um vazio de você. Falta você nessa história. Quer dizer, tem tudo, tem o externo, né? Tem as maravilhas, tem tudo, mas não tem eu. Né? Então, é ter a coragem de olhar-se, ter a disciplina de olhar-se. Então, é exatamente, né? Como estou agindo, o que estou fazendo ou pensando para me causar isso? Né? Vemos aí que nós passamos, né, por problemas psíquicos, emocionais, e aí vai para o somático, quer dizer, reproduz no corpo físico, né, essa energia psíquica é descarregada no corpo físico, e aí as doenças, cânceres, né, doenças imunes, tantas doenças, né, alergias, fibromialgia, tanta coisa que é justamente a falta do olhar-se, né, e essa energia psíquica que descarrega, né, no nosso organismo físico. Então, quando somos visitados pelo vazio existencial, pela depressão, é a vida nos impulsionando para crescer, amadurecer,
acorde. Você já tem condições de fazer melhor do que isso. Então, assuma, cresça e amadureça. Então, quando vem a dor, vem o câncer, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a doença imune, que inclusive nascemos, né, hereditário. Tudo isso é para nos fazer avançar, não é para ficar lamentando sentado na estrada e se vitimizando, mas é para olhar para essa vida e dizer, eu preciso mudar, peraí, o que é que eu posso fazer por mim? O que é que eu posso melhorar em mim? Né? E realmente amadurecer, acordar, ir para a vida. Então, o sentido, né? O sentido existencial, o sentido espiritual, somos espíritos. Olha aí a imortalidade, né? E também a impermanência. Inclusive, tem um livro que nós até já estudamos aqui na Casa da Esperança, o livro Imortalidade e Impermanência, de Carlos, né, Pastorino. E exatamente a entendermos que somos espíritos eternos, né? Mas só que entendermos que precisamos trabalhar sobre nós mesmos. Por isso mesmo, né? Entendermos que tudo é impermanente. Estava circulando, né, uma foto de Divaldo com a frase de Joana de Ângeles no Instagram, que dizia assim, os bens, né, são temporários. Então, cultiva, né? Claro que eu vou falar aqui do que eu lembro, né? Também não vou trazer essa frase na íntegra. Mas ela relata exatamente de estarmos atentos aos bens que não são temporais, que são os bens do espírito, e que vão conosco e vão continuar crescendo, se desenvolvendo. As virtudes, né? A inteligência, a moral e etc. Então, ela chama a atenção de que os bens terrenos, eles passam de uma mão para a outra. Hoje é nosso, amanhã será de outro. Então, é termos a certeza dessa impermanência. Então, posso não ser capaz de controlar o que acontece na minha vida, mas posso controlar a minha reação ao que acontece. É o que eu falei. É não sentarmos na beira da estrada, botarmos a mão no queixo e, ai, agora, o que é que eu faço? Ai, Deus esqueceu de mim e tal. Não, agir. Eu posso controlar, eu posso fazer diferente. A doença chegou, tá, ok, chegou. Então, vamos lá, vamos ver o que é que a doença ela tem a me dizer. Para que eu adoeci? Para que eu adoeci? E não por quê. Porque quando eu pergunto por quê, eu vou para a vitimização. Por que, meu Deus, eu adoeci? Né? Mas se eu digo para quê, então eu busco um sentido. E esse sentido é existencial. E eu luto por isso. Eu luto pela vida. Eu luto pelo melhor em mim. E aí, realmente, esse melhor, essa mudança, ela eclode. Então, o que andei fazendo para atrair isso para mim? Exatamente. Para quê? Por que inclusive as doenças já hereditárias, também não é, porque minha mãe, meu pai me passou. Não, eu sou espírita imortal, assim como meus pais também são. Então, eu já vim do que eu plantei e estou colhendo nessa encarnação. É hereditário? É, porque eu necessito. Vamos agradecer aos pais, porque foram exatamente os instrumentos para nos trazer a doença de regeneração. Então, ao invés de dizer, graças à minha bisavó, tataravó, que era diabética, eu agora sou diabética. Não. Obrigada, vovó. Obrigada, papai, que vocês me passaram nessa genética, e graças a isso, hoje eu posso me resgatar neste ponto, né? Eu posso me reconhecer enquanto espírito imortal, o qual eu já plantei muito e agora eu preciso colher. E fazer por mim o melhor. Então, e tanto causas atuais quanto causas anteriores. Aí entra o evangelho, né? Causas atuais e causas anteriores das aflições. Tudo. Então, pode ser agora que eu esteja traindo e pode ser antes, né? Que eu já aprontei, né? Então, a imagem do homem integral é justamente aí esse psicoemocional, né? E tudo isso voltado ao espiritual. Eu tenho esse sentido, né? Tudo é o meu sentido de vida. Então, vai e volta. Tudo vira um ciclo equilibrado, né? Como me sinto com isso? Então, olhando essa figura desse equilíbrio, sentido da vida espiritual, do que eu planto, eu colho, a lei de ação e reação, o reino divino é em mim que precisa ser, né? Não é alguém que vai me trazer o reino divino, não é alguém que vai me falar, não sou eu que vou aqui, nessa conversa nossa, que vou trazer o reino divino para cada um.
Eu tenho que construir o reino divino em mim. Então, como é que eu me sinto com isso? Se a resposta for negativa, para que serve continuar agindo dessa forma? O que eu ganho ou evito agindo assim? Olha o start aí de uma mudança, né? Transformar o quadro de vítima. A pessoa se oferece como vítima, rejeita a ideia de responsabilizar-se. Acaba escolhendo amigos, companheiros que constantemente se aproveitam dela. Olha o que eu falei logo no início, né? É estarmos atentos. Então, sou eu que não dou limite, sou eu que me faço, me coloco dentro deste papel, né? Então, essa pessoa costuma se sentir usada, sem assumir a responsabilidade por ter se deixado usar. Então, vamos ficar atentos e alertas. Aquela pessoa gentil, atenciosa, e acha que todos deveriam ser assim, quando alguém contraria, reage de forma dramática, vitimizada, aceitar o que as pessoas são como são. Então, eu sou o que eu sou. Eu sou comum, humana e imperfeita. Muita gente gosta de mim, muita gente me detesta. Muita gente, inclusive, às vezes até da própria casa, quando sabe que a palestra, por exemplo, é minha, olha e diz, não, essa palestra eu não vou assistir, né? Não gosto dela, não gosto do jeito que ela fala, né? Mas eu sou o que eu sou. Só que quando isso também acontece, aí eu trago também para mim, quando eu também penso dessa forma, né? Para esse curso eu não vou. Mas não gosto muito do jeito que essa pessoa fala, me dá um sono, ou senão, poxa, eu tenho que olhar em mim o que é que eu estou projetando na pessoa. Quando eu digo não gosto de Joelena, o que é que em mim eu estou negando, né? O que é que Joelena chama a atenção sua, né? Porque Joelena é Joelena, e vai ser sempre Joelena, na caminhada dela evolutiva. Assim também como os outros, né? Que eu enxergo, também vão ser sempre na sua caminhada. Hoje, eu já consigo, né? Hoje, eu digo, há um pouco tempo, né? Já dentro das minhas caminhadas terapêuticas, eu já consigo observar. Então, às vezes, até tem pessoas que me incomodam, aí eu digo, poxa, não vou para tal lugar, não quero ir para não quero assistir, não. Nem faço questão de assistir isso. Aí depois ó, o insight, aí eu acordo, eita, peraí, deixa eu observar essa pessoa, sou eu. O que é que essa pessoa está dizendo a mim? Porque ela é ela, né? Mas o que é que ela está trazendo, que eu estou projetando? Eu acho essa pessoa muito arrogante, ela se acha. Olhe, tem eu aí me achando também. Então, é um processo, e é tão libertador, meus irmãos. Claro que nem sempre eu consigo fazer, às vezes eu vou por ranço mesmo, né? Porque, como eu disse, eu sou eu, né? Então, eu estou no meu caminho, eu estou no meu processo evolutivo. Às vezes eu consigo realmente olhar, aceitar essa projeção e fazer essa, né, essa interiorização de compreender. E dói muito. É rasgante. Não vou dizer a vocês, para ser bonita, que é tão leve. Não é um processo leve. É um processo realmente muito difícil. É por isso que muita gente foge desse processo, né, do autoconhecimento. Mas é necessário. Então, eu vou, às vezes, até na minha própria terapia, eu vou e volto, me bato toda, me chateio logo com o psicólogo, aí ele se acaba de dar risada, só fica olhando para minha cara, né, esperando que eu me reencontre, né? E aí eu falo, aí digo, porque fulano, porque... Aí daqui a pouco, quando eu vou, aí volto, né? Porque fulano, né? Isso aí tem em mim também, aquilo ali tem em mim também. Aí eu começo, né? Como dói. É um bocado de dardo, você parece que está atravessando, né? Claro que eu estou falando aqui de uma forma dramática, que cada um também passa pelo seu processo do seu jeito, né? Eu só estou aqui também trazendo um dramatismo aí em cima, mas tem pessoas que realmente passam de uma forma mais leve, conseguem olhar com mais seriedade, serenidade, né? Para mim é difícil, mas o processo de mudança realmente ele não é fácil, ele precisa de vontade, que é a maior potência da alma, querer. Então, aquela que, mesmo cansada, faz tudo o que os outros lhe pedem, aprendeu a ser servil e se desrespeita muito por conta disso, nunca considerando o direito de ficar do seu lado e dizer um simples não. Tem pessoas que não conseguem dizer não. É um processo dela, ela precisa justamente parar para olhar isso, né? Amigos da terra, adverte André Luiz, acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, é suar agora, a transformação é suor. A transformação é um processo, ela não é gatinha,
né? Ela não é fácil, levezinha, não. Ela precisa, é preciso ter o caos, diz Nietzsche, né? Nietzsche. É preciso ter o caos aqui dentro para que nasça a estrela. Então, é preciso que o cataclismo, que o caos, que o desarranjo, que tudo exploda, para então depois eu criar, né, essa estrela, essa luz, como André Luiz aí nos traz também. Então, nós somos capazes de fazer o que tem para fazer. Todos nós somos, né? A mulher servil pode dizer, não quero fazer isso agora. Faça você mesmo. Sem culpa, sem medo e sem magoar, simplesmente se dando o direito de ter direito, se arriscar a vencer os medos, né? Então, medo e culpa de magoar alguém está embutida a ameaça de ser abandonado. É o nosso medo, né? De ser abandonado. Neste caso, você só vai fazer o que o outro quer. Significa em função do outro e da vontade, né? Seria impossível. Você seria uma extensão dele e não você mesmo. Então, quando a gente começa, tanto que não dá, tem uma hora que a pessoa explode. Aí é quando vem a crise, vem a depressão, vem a tristeza profunda, porque você não dá conta de estar justamente o tempo todo fazendo o que o outro quer. Não tem condição. Nenhum de nós, né? Então, é autovalorização. Está a seu favor e não contra. É a autodefesa, a capacidade de expressar o que quer ou não. Aprender a colocar limites, respeitar seu tempo, sua vontade, seu ritmo, né? Se respeitar. Nós somos capazes sempre de fazer o que precisamos. Então, é aceitar-se, né? A percepção de ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Para que possamos fazer isso, é necessário nos vermos como seres essenciais, espíritos simples e ignorantes, em processo de evolução, que têm o direito de errar para evoluir, né? Segundo o ideal a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se, né? A alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade, propriedade daquilo que é feio, né? Então, eu escolho. Então, é o despertar da consciência. É isso, né, que justamente Ney Lúcio traz, né, no capítulo. Em ênfase, contou aos companheiros a sublimidade da experiência, comentando a largueza do céu e a beleza das árvores próximas. Contudo, ninguém acreditou nele. Não obstante ser tomado por demente, o rapaz não desanimou, né, o único que aceitou. Agora enxergava o caminho e conseguiria avançar. Ausentou-se do vale fundo, mas sem qualquer noção de rumo, vagueou noites e dias, em estado aflitivo. Atacado por lobos e víboras, em grande número, usava a maior cautela, reconhecendo a própria inexperiência. Então, esse é o caminho do nosso despertar da consciência, esse é o caminho do autodescobrimento. Vamos ser atacados por tudo. A insegurança vai chegar, o medo vai chegar, vai tudo chegar para nós. Mas é irmos devagar, porque ainda somos inexperientes, desconhecemos. Então, quando chegamos a um ponto em que não sabemos que curso devemos tomar, ou para onde devemos nos dirigir, a falta está em nós mesmos. E se a falta está em nós mesmos, então a correção dessa condição antinatural também está em nós, né? Em mim. Então, reflitamos. Não é errado errar. Faz parte da aprendizagem. Afirme para si mesmo, eu posso errar. Não é errado errar. Errar faz parte do aprender. Então, a partir da percepção, é necessário aceitar plena, amorosa, incondicionalmente os movimentos egóicos, geradores das tentações e que nos impedem de sermos equilibrados. Então, reconhecer, né, o nosso ego, reconhecer a nós. Nos deparamos com um sentimento egóico muito comum, que é o orgulho, manifesto ou disfarçado, né? Que, inclusive, Kardec já traz a maior chaga, né? Orgulho e egoísmo, maior chaga, as maiores chagas da humanidade. A aceitação é a virtude proativa, que requer uma atitude de humildade para reconhecermos as nossas limitações. Todos temos, em algum grau, imperfeições a serem trabalhadas. Por isso, são necessárias a humildade e a compaixão para aceitarmos as próprias limitações. Importante, porém, é não confundir a aceitação com a acomodação, que é uma atitude passiva. E aí a nossa doutrina espírita.
O Espiritismo oferece um valioso arsenal de experiências e de conhecimentos que o capacitam para os enfrentamentos internos e as refregas externas, preparando-o para a valorização da vida, o autoconhecimento, a fim de penetrar na área onde dormem as seguras diretrizes para a felicidade que devem ser despertadas, né? André Trigueiro, né? Que é um repórter, inclusive, muito bom, eu acompanho ele no Instagram, ele tem um videozinho, para quem puder assistir, ele fala justamente do que é ser espírita. É enorme, assim, tem um bom tempo esse vídeo, e é fantástico, onde ele traz milhões de reflexões em relação do que é ser espírita, e que o espiritismo, na verdade, é uma grande fonte de transformação, porque ela nos mostra o caminho, né, dessa reforma, dessa transformação. Aí Joana traz aqui também no seu livro. Então, a consciência do si mesmo enseja a elaboração dos projetos de equilíbrio emocional, mediante a educação dos impulsos primitivos, transformando-os em expressões de ordem e de valor, graças à qual a harmonia instala-se em forma de saúde psicofísica. Esse livro de Joana é fantástico. Então, dar novo pasto à mente, pelo estudo que eleva e consagrar-se em paz ao serviço incessante, é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas. Olha só, de todas as algemas que Emmanuel nos traz. Está lá em Pensamento e Vida. Né? Quer dizer, dar uma nova diretriz à nossa mente. Um novo, como ele fala, um novo pasto, quer dizer, uma nova, né, vitalidade, são novas coisas, e claro que novas coisas elevadas, né? É necessário refletir plena e conscientemente sobre as questões que foram percebidas, né? A reflexão irá proporcionar a identificação das distorções, de modo que possamos saber o que mudar e como ressignificar. Então, uma vez tomada a decisão de mudança, torna-se essencial a ação plena e consciente para a substituição gradativa e suave do movimento egóico, dificultador da prática do amor, pelo movimento essencial e proativo. Precisamos ter atitudes proativas, né, na vida. Então, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Está até no nosso lar, né, no livro de André Luiz. Mas isso, inclusive, é uma frase, agora eu não me recordo se é budista ou é hindu, né, mas é uma frase, né, de outro momento, e que diz assim: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? E aí André Luiz pega e traz: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, o homem terrestre, desculpa, não é um deserdado, é filho de Deus, em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, aluno de escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade, a sua ferramenta, o seu livro. Os que colhem as espigas maduras não devem ofender os que plantam à distância, nem perturbar a lavoura verde ainda em flor. Então, quem está mais à frente deve respeitar quem está mais atrás. Como diz Joana de Ângeles, somos todos aprendizes da vida. Então, é respeitar. Vamos fazer a nossa parte, né? Eu trouxe aqui o lado negativo do que quando eu vejo no outro, eu projeto. Mas o positivo também é meu. Quando eu digo, eu amo, e isso é verdade, viu? Eu amo as palestras de Jair, né? É uma pessoa que eu amo assistir as palestras dele. Claro que ele tem as suas qualidades, é questão óbvia. As palestras dele, claro, aqui na minha opinião, são fantásticas. E como de muitos outros. Eu trouxe aqui o exemplo dele. Mas também quando eu vejo bom em Jair, eu também estou vendo bom em mim, né? Às vezes nós olhamos, por exemplo, eu adoro, né? Amo Edivaldo Franco, Chico Xavier, amo Irmã Dulce, eu sou apaixonada por Irmã Dulce. Então, tem coisas também de Irmã Dulce, não sou ainda o Irmã Dulce, ainda, estou no processo evolutivo meu, né? Mas eu tenho as pinceladas, algumas projeções que eu reconheço nela, que é bom, que é maravilhoso, e que também já estão em mim, às vezes em germe, né? Às vezes nem estão ainda totalmente floridos, mas estão em germe. Olha que maravilha. Então, o bom também que eu enxergo também está em mim, né? Eu vou pular.
né? Então, guarde a mensagem. Por desejares o melhor, não negues socorro ao companheiro, que ainda se encontra em pior posição, né? Então, meus irmãos, é ter essa consciência de que cada um está no seu estágio, no seu processo, e respeitar isso. Eu posso auxiliar, eu posso ajudar, mas não posso salvar. Aceite a si mesmo, ame a si mesmo. Você é uma criação de Deus. A assinatura de Deus está em você. Olha que lindo, né? E olha que Osho, né? Que é não é assim um religioso, né? Você é especial, é único. Ninguém jamais será como você. Você é simplesmente único, incomparável. Aceite isso. Ame isso. Celebre isso. E nessa própria celebração, você começará a ver a singularidade de todos e tudo o que o rodeia. Quando eu me enxergo, quando eu me tenho, como eu falei, nessa genética divina, como eu me reconheço filho de Deus, eu consigo ver Deus em todos. Então, Deus é meu pai, então todos são meus irmãos. Interessante que nós temos essa dificuldade, né? Deus é pai, mas, no entanto, nem todos são meus irmãos, entre aspas, né? O seu ser mais íntimo é pura consciência, ele não precisa de maquiagem. A gente não precisa de maquiagem, a gente não precisa, eu preciso ser eu preciso ser autêntica, né? Eu vou pular, gente, aqui, porque são muitas coisas, as quais, óbvio, não dá tempo, né? Como já observamos. Então, a compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante e proporciona harmonia íntima, trabalha pela superação de como se encontra a fim de se alcançar a plenitude. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, né, vai ao Pai senão por mim. A iluminação ocorre quando se é capaz de compreender quem se é, de onde se veio e para onde se vai, culminando com esclarecimento em torno do que deve realizar na Terra. Então, remanescente das heranças ancestrais, a sua marcha, vou aqui. A sua marcha ascensional é feita de vitórias do self sobre a sombra densa, que lhe dificulta o discernimento ou vincula aos hábitos doentios que deve superar mediante a instalação de outros de ordem saudável, no que se tornarão mais fáceis os passos no rumo, né, do futuro celestial. É o que Emmanuel, né, nos trouxe naquela passagem anterior que eu mostrei, é quando ele diz, é preciso dar um novo pasto à mente, quer dizer, é preciso justamente, né, trocar, transformar, instalar novas coisas, e novas coisas boas, né? Então, nós estamos fadados à plenitude. Então, vamos deixar que o Cristo entre, faça parte, né? Que caminhemos, vamos seguir Jesus, como diz Amélia Rodrigues. Seguir Jesus, muitos dizem que querem, mas nem todos o conseguem. Mas nós podemos fazer, sim, podemos nos transformar, pegar o caminho da autotransformação, do autoconhecimento, e começar a seguir Jesus já. Sigamos. Gratidão a todos os irmãos pela paciência, pelo carinho, né, de terem me ouvido, pela misericórdia. Eu agradeço a Deus do trabalho. Gratidão, meus irmãos, um forte abraço, que é a característica, né, da nossa casa, a Casa da Esperança. Que todos recebam esse abraço de luz, de amor, de paz, de muito carinho, de muita fé, de muita força. Que Jesus, em sua misericórdia, sempre esteja conosco, em todos os lares aqui presentes e todos aqueles que não puderem estar. Gratidão. Uma noite de muita paz, de muita luz para cada um. Agradecemos a Joelena por oportunizar a todos nós ouvir o trabalho dessa noite. Que as palavras possam penetrar nos nossos corações e virarem atitudes. Que a misericórdia de Deus nos ampare o coração naquilo em que cada um necessita, nos trazendo contentamento. Contentamento pela vida, contentamento pelas oportunidades, pela experiência. Agradecemos pelo corpo físico
instrumento que nos oportuniza a vida na terra e as nossas ações, agradecemos a família sanguínea e espiritual que construímos nessa jornada, que possamos seguir contente, felizes, sobrepondo todos os obstáculos com esperança, sempre esperança. Mais uma vez agradecendo, que tenhamos uma boa semana, uma boa noite a todos. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te